Perigo, não murmure, pecado. Irmãos, a leitura que foi feita, oficial dessa noite, que está baseado, os irmãos pôde ver que o povo de Israel não entrou na terra prometida, salvo Caleb e Josué. Nem Moisés entrou. Nem Moisés. Moisés viu a terra de longe, não entrou. E todos aqueles de 20 anos para cima que saíram do Egito, provaram os milagres de Deus no deserto, também não entrou. E a Bíblia diz que os corpos deles ficaram o quê? Pelo deserto. Morreram, pereceram, por causa da rebeldia. Hoje não é diferente. Hoje você ensina, explica, e as pessoas continuam fazendo o erro. As pessoas continuam andando errado. Só que vai haver uma diferença de entrar na terra, ou de entrar na eternidade com o Senhor. Ali foi na terra prometida. E os irmãos sabem que, por causa da rebeldia, ficaram de fora. Moisés, olha para os irmãos terem uma ideia, Moisés amava aquele povo. Deus queria matar todos eles do deserto. Falou: Moisés, eu vou matar todos eles e vou levantar um novo povo de você. Moisés falou: não, senhor, o senhor não pode fazer isso. Se o senhor fizer isso, os egípcios vão falar: está vendo? Olha o Deus deles como é que é, tirou eles daqui para matar eles no deserto. O senhor não pode fazer isso. Ah, então eu vou riscar o nome. Então, se o senhor fizer isso, Deus, o senhor risca o meu nome do teu livro. Tanto que Moisés amava aquele povo. E se a gente olhar, foi aquele povo que ajudou a Moisés não entrar na terra prometida também. É pesado, é difícil, mas é a realidade. Por quê? Porque você ensina, irmão, é assim, comporta assim, vive assim, anda assim, tal. A Bíblia mostra, é assim, assim. A igreja às vezes até chora, às vezes até pula, salta, mas depois esquece. Então nós estamos falando sobre murmuração, e está nesse texto. Nós falamos quarta-feira passada, que primeiro, a murmuração foi primeiro contra os líderes. A congregação murmurou contra Moisés, Arão, que eram os líderes, primeiro e o segundo. Ainda tinha Arão, Ur e Josué. E essa congregação, ela murmurou contra Moisés. E nós aprendemos quarta-feira, que às vezes quando eu murmuro contra a liderança, eu não estou murmurando contra a liderança, eu estou murmurando contra quem colocou aquela liderança. Eu estou murmurando contra Deus, porque foi Deus que pôs. É Deus que pôs e é Deus que tira. É Deus que tira. Então aquela congregação reclamava, dos seus líderes. Até lá no capítulo 16, nós começamos quarta-feira a falar um pouquinho sobre a rebelião de Coré, Datã e Abirão, e mais 250 homens de renome que se levantou contra o ministério de Moisés. E hoje nós vamos falar, irmãos, ainda ficou aqui, murmuraram, letra D, murmuraram contra Moisés e Arão, porque Deus havia julgado os seus inimigos. Isso aqui nós falamos quarta-feira. Letra E, mais uma vez, após a morte de Miriam, o povo murmurou, porque não havia água para beber. Pois mais uma vez estavam na prova, e não suportaram, e então murmuraram contra Moisés. Números capítulo 20, versículo 1 ao versículo 6. Olha para os irmãos ver que depois da morte de Miriam, porque Miriam também, irmãos, ela tomou conselho também contra Moisés. Era irmã,
mas tomou conselho contra Moisés também. Lembra quando ela saiu leprosa? Ficou leprosa? Né? E depois da morte de Miriam, o povo novamente murmurou contra Moisés, porque não havia água de novo para beber. E eu já tinha falado quarta-feira que Deus já tinha providenciado o quê? Uma rocha na onde? No deserto, para dar água para o povo. Aí eles saíram do deserto de Sitim e foi para o deserto de Refadim. E lá teve sede. Lá eles tiveram sede. E eles queriam o quê? A água de novo. Queria água. Aí falou, Moisés, nós vamos morrer. Gente, o mesmo Deus que abriu o caminho lá atrás, é o mesmo Deus que vai abrir caminho aqui na frente hoje. O Deus lá de trás não mudou, é o mesmo Deus de hoje. Deus não muda, quem muda somos nós. Cada dia nós estamos diferentes, irmão. Tem dia que nós parecemos mais camaleão. Tem dia que a gente está uma beleza, tem outro dia para que a gente está amargo, tá? Mas Deus não, Deus permanece do mesmo jeito, da mesma forma. E nós vamos ver, olha o que diz, Números, capítulo 20, versículo 1 ao 6. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. E Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Oxalá tivéssemos perecido quando pereceram os nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer este lugar mau? Lugar onde não há semente, nem figos, nem de vides, nem de romãs, nem tem água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos. E a glória do Senhor lhes apareceu. Olha aí, irmãos, Miriam morreu. Aí o povo estava lá no deserto. E não havia água para a congregação. E começaram a reclamar. Moisés, deixa eu te falar, antes tivesse morrido todo mundo no Egito. Irmão, Deus já tinha feito tantos milagres, já tinha dado maná, já tinha dado comida, já tinha providenciado. As águas de Mara era amarga. Era amarga, Deus fez ficar doce. Vocês lembram lá no livro de Êxodo, que nós lemos, né? Também a esse respeito, sobre a água. Mas o povo, irmãos, a gente nota aqui que o povo não mudou. Tal era o povo lá no deserto, é o povo hoje. De todo jeito que você faz, está ruim. De toda maneira que você faz, não está bom. Eles, Moisés, você tirou nós de lá para nós morrer aqui, né? Como é que nós vamos fazer? E não sei o que lá mais. E antes nós tivéssemos morrido lá no deserto, né? Lá nós tivéssemos morrido lá no deserto com os nossos irmãos, ou morrido lá no Egito, seria melhor. Agora você nos trouxe aqui no meio desse deserto, toda essa congregação, para morrer aqui, nós e os nossos animais, nós vamos ficar pobres de novo, nós vamos morrer, vamos acabar. E por que você fez o povo sair lá do Egito e trazer nós aqui para essa terra mal? Irmão, eles estavam caminhando para onde? Para onde que eles estavam caminhando? Para Canaã, uma terra que manda o quê? Leite e mel. Uma terra que mana leite e mel. Moisés estava conduzindo o povo para lá. Eles falaram, por que você nos tirou lá do Egito e nos trouxe para essa terra ruim aqui, ó? Aqui não tem figo, aqui não tem uva, aqui não tem romã, aqui, olha, não tem água, nós vamos morrer aqui. O que esse povo estava fazendo?
Murmurando. E eu disse que a murmuração, ela tranca o céu, tranca as janelas do céu e abre as portas do inferno. Porque o diabo vai trabalhar em cima da murmuração, em cima do que nós murmuramos e nós reclamamos. Então a Bíblia nos diz que eles, naquele momento, eles tiveram sede, e começou, ô Moisés, aí fala, então Moisés e Arão foram diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Moisés e Arão falaram, vamos de novo lá no Senhor, ele vai irar, Deus vai ficar irado, mas nós temos que ir. Aí para você ver, o povo fazia Moisés sofrer. Falou, agora nós vamos ter que carçar a cara e chegar diante de Deus de novo, para pedir perdão para esse povo. Deus já pôs água para eles lá atrás, Deus já deu maná para eles, Deus já fez tanto milagre, e eles não estão vendo, e agora está reclamando que não tem água, vamos lá. Aí eles foram para a porta da tenda da congregação, aonde Deus iria se manifestar. Aí o que aconteceu? Deus se manifestou. Aí Deus fala para Moisés o quê? Versículo 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, na porta da tenda, quem se manifestou? Deus. Deus manifestou. Aí Deus falou com Moisés, assim dizendo: Moisés, toma a vara que está na tua mão, ajunta a congregação, chama os irmãos, chama todo mundo para a porta da tenda da congregação, pega a vara que está na tua mão, e Arão teu irmão. Aí Deus manda ele fazer o quê? Falar a rocha. Olha bem aí. Versículo 8. Falai à rocha. Falai à rocha perante os olhos de todo o povo ali, irmãos. E a rocha vai o quê? Da água. Deus mandou ele fazer o quê? Falar. Deus mandou ele o quê? Deus mandou ele o quê? Falar. Falai à rocha. Deus mandou ele conversar com a rocha. Falai à rocha. Versículo 11. Aí Moisés falou à rocha, veja aí. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Então saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. Aí, para aí. Moisés falou à rocha? O que ele fez? Feriu a rocha. Quantas vezes? 2. 2 vezes. Deus mandou ele o quê? Falar. Mandou ele conversar com a rocha. Rocha, dá água. E Moisés fez o quê? Bateu. Toma água, seus cambada. Aquela rocha era quem? Cristo. Representava Cristo. Está lá em Coríntios. Capítulo de número 10. Está lá. E aquela rocha era Cristo. Deus mandou ele o quê? Fala. E Moisés chegou. Vocês querem água? Quero. Era só ele chegar. Rocha da água. Jorrava água para todo mundo, para os animais, para todos. O Moisés chegou lá. Sabe que momento que você fica nervoso? O problema da gente é esse, irmão, na hora do nervoso. Na hora da ira. Meu Deus do céu. Eles têm um negócio, falar, conta até 10. Se você contar até 10, aí que a ira multiplica. Você tem que pedir misericórdia. Deus, tenha misericórdia de mim. Moisés feriu a rocha 2 vezes. Aí o que Deus falou para ele? Deus falou para ele no versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel,
Por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Olha aí, Deus falou para Moisés: Moisés, deixa eu te falar uma coisa, a você e Arão, porquanto não creste a mim, não me creste a mim, para santificar diante dos homens. Era para Moisés, para o nome do Senhor ser santificado diante do povo. Se ele fizesse o quê? Se ele falasse a rocha, como ele feriu a rocha, o nome do Senhor foi blasfemado. Você entendeu? Então, irmãos, é um perigo para nós. Deus falou: ó, era para você me santificar diante do povo, porque eu dei uma ordem para você, você fez outra. Mas você sabe por que fez isso, irmãos? Por causa da pressão do povo. E a Bíblia diz que Moisés era o quê? O homem o quê? Você imagina se ele fosse bravo. Ele não é, a Bíblia não fala que Moisés era o homem mais. Imagina se ele fosse bravo. Ele arrancava essa rocha. Então, irmãos, eles fizeram isso. Olha aí, ó. Mesmo com a murmuração, Deus não deixou de providenciar algo para o povo. É o versículo 10 e 11, onde nós lemos aí, ó. Era Cristo, aquela rocha que estava no deserto, que quando eles estiveram com ela aqui, e depois esteve lá, era Cristo, simbolizando Cristo. Moisés chega e desce a lenha na rocha. O que tem de crente descendo a lenha em Jesus, irmão? Não, pastor, o sangue de Jesus tem poder, não faz, não faz. Porque se Jesus não faz o que eles querem, Jesus é ruim. E tem uma coisa, Jesus não vai fazer o que nós queremos. Marta e Maria queriam que Jesus chegasse lá no dia que Lázaro estava doente. Jesus chegou só depois de 4 dias, que ele já estava fedendo. Aí Jesus estava dizendo assim: ó, eu não venho na hora que vocês querem, eu venho na minha hora, eu venho no meu tempo. Porque se Jesus vier na nossa hora, nós estamos fazendo de Jesus o quê? Garçom. O garçom que vem a hora que você chama. Mais um. Traz um refrigerante. Traz picanha. Traz isso. É o garçom. Agora tem gente que acha que Deus é garçom deles. Que tem que fazer tudo na hora. Por que você está nervoso? É porque eu orei e Deus não fez. Ué, mas ele não é obrigado a fazer. Ele não é obrigado a fazer, irmãos. E outra, se Deus fizer, amém. Se Ele não fizer, continua crente. Ué. E ele continua sendo Deus e nós temos que continuar sendo crente. Mas eu estou batendo. Agora a menina vai chutar a porta. Ele mandou bater. Pelo jeito que nós estamos vivendo, daqui um dia o povo vai estar chutando a porta. Abre, Senhor, eu quero bênção. Por isso que a igreja, irmão, ela não pode crescer fantasiada no milagre e revelações. A igreja tem que crescer na palavra. Porque o dia que não tiver milagre, não tiver revelação, o povo vai embora. Ah não, essa igreja aqui revelava, agora não revela mais. Essa igreja aqui tinha milagre, agora não tem milagre mais. Mas a palavra, ela nos deixa estabilizado pelo poder da palavra do Senhor, irmãos. Então veja bem. Deus não deixou, mesmo o povo murmurando. Você pode ver, irmão, tanto que nós reclamamos, e Deus é tão bom conosco. Tanto que a gente murmura. E Deus é tão bom conosco. Você imagina se Deus falasse: camarada, espera aí, vou fazer seu carro furar os 4 pneus na estrada, eu vou entupir a injeção dele. Ué, acabou, ué. Ou se Deus falasse, ó, eu vou tirar o ar que você respira 30 segundos. A gente já fica Então a gente tem que parar de reclamar, de murmurar.
Isso aqui eles estavam no quê? Na prova. Era prova ou não era? Irmão, quantos que é a bênção de Deus? Bênção grande. Então, antes da bênção vir, você tem que passar pela prova. Quantos que é a bênção de Deus? Aqui. Então, você não quer? Antes da bênção vir, vem a prova. Por que vem a prova? É para ver se nós estamos alicerçados para receber. Se nós estamos prontos para receber a bênção. Tem gente pedindo, ai Deus, pedindo cada absurdo para Deus. Lembra dos filhos de Zebedeu? João e Tiago? A mãe deles chegou para Jesus, ó Senhor, o negócio é o seguinte, o João e o Tiago é discípulo amado do Senhor, e eu vou fazer um pedido. A minha oração é, quando o Senhor entrar no teu reino, o Senhor deixa o Tiago sentar à esquerda e o outro à direita? Jesus falou, pelo amor de Deus, o que é isso que você está pedindo? É a mesma coisa, irmão. Às vezes nós está custando a manter um carrinho para nós andar e fica sonhando harto. Ah, pastor, mas Deus dá, mas espera aí, a pessoa fica lá, ai Deus, eu queria tanto um Hilux. Quanto está valendo um Hilux? 200 e poucos mil, quase 300 mil. Aí você tira 4% todo ano de imposto, 12 mil só de PVA. E aí? Aí você tem que pagar um seguro. Aí você vai comer pneu. Ué, não tem jeito, ué. Aí Deus te dá um, fala assim, ó, eu te dou esse. Não, esse aí eu não quero, aqueles meninos pirracentos. Sabe, que entra no mercado e quer só trem caro. Essa época agora nem é bom no mercado agora, porque chega lá cada ovo, e chega lá, quanto que é o ovo? 120. Fala, misericórdia. Aí o menino, eu quero esse, eu quero esse. O povo de Israel estava nessa situação, irmãos. O povo de Israel estava assim. Eu vou dar um tempo de igreja. Olha por quê, irmão? Parece que estou orando, não está virando nada. A coisa a luta está aumentando, em vez de diminuir. Ô irmão, quando os discípulos veio um vendaval no meio do mar, que o barco deles estava aí na pique, do outro lado tinha a bênção que Deus estava preparando. O vento assopra por causa da vitória que está vindo para a nossa vida. Mas nós não entendemos isso. Nós queremos a vitória antes do vento. Aí se Deus der a vitória antes do vento, quando o vento vier, vai com vitória e tudo, plá, perde tudo. Aí Deus primeiro nos testa, faz a gente chorar um pouquinho, um tiquinho. Eita, agora tem hora que a gente tem hora que brinca, né? Mas quando a gente vai para lá, a gente fala, eu brinquei tanto com o irmão sobre isso, agora eu estou nessa. É quando a gente fala assim, ó, é quando você vai para o deserto. É igual aquele ditado que diz, é onde o filho chora e a mãe não vê. Você ora a Deus, ora, e Deus não te responde. E as coisas só apertando. E a maré só subindo. E você, Deus. E Deus, nada. Aí você fala, eu vou sair correndo para o pasto afora. Eu quero, para ver se alivia. Não alivia. Pastor, mas vai acabar? Vai. Que dia? Não sei. Mas que vai. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Mas se demorar mais uma semana, acho que eu morro. Morre não. Não morre. Sabe por quê? Porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Agora, o que eu não posso é o quê? Desistir e nem murmurar. Lembra do Asaf? Salmo 73? O que fala lá no Salmo 73, 72? O Salmo de Asaf, que ele começou a olhar para a prosperidade do ímpio. O ímpio prosperava e ele não. Ele começou a reclamar, começou a murmurar. A Bíblia fala, por um pouco de tempo, quase que eu caí, porque eu fiquei olhando a vida dos outros. Olha lá, ele não é crente, olha lá a vida que ele leva. É churrasco toda semana, caminhonete, é carro, é rancho, é praia, é não sei o que lá mais, é aquilo. 73, verso 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram.
pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Porque ele olhava o quê? A prosperidade do ímpio. Olha lá, eu estou lá na igreja todo dia, sou dizimista, sou ofertante, sou contribuinte, e estou aqui nessa lambendo imbira aqui em casa, e sofrendo, e o camarada lá mexe com não sei com o que, e lá vai, uai. Pois eu tinha inveja dos loucos. Aí, ó, eu tinha inveja. Pode ler. Quando via a prosperidade dos ímpios. Olha lá, eu estou lutando, eu estou com a bicicleta aqui, o camarada já comprou o carro zero, está com 2 na garagem, eu não tenho nem. É pecado isso aí, irmãos. É murmuração, é reclamação. Se Deus deu, nem que se não foi Deus, mas Deus, abençoa ele, Pai, em nome de Jesus. É isso. Agora, se eu fazer igual o povo de Israel, começar a murmurar, aí eu tranco as minhas bênçãos. E não sou próspero mais. Vamos mais. Murmuraram agora, a murmuração agora não é contra Moisés. Agora Números 14 e 27. Até quando suportarei esta má congregação que murmura contra mim? Murmura contra quem? Contra Deus. Moisés, até quando você vai resistir a essa congregação que murmura? Congregação é igual nós aqui, irmão. Nós somos uma congregação. Agora, que tipo de congregação nós estamos sendo? Que glorifica e exalta o nome do Senhor ou que murmura? Eu já preguei tanto isso aqui, mas a gente acaba murmurando. Você já viu tanto nós murmuramos por causa do calor? Você já viu tanto nós murmuramos quando começa a chover 5 dias, 10 dias? A roupa não seca, está embolorando. Olha que sol, olha aqui. Aí vem o frio. Nossa, que frio, meu Deus do céu. Quando que o calor vai chegar? Meu Jesus amado. Ué. É Deus que... irmão, por aí nós vemos que Deus é longânimo. Não é? Você imagina, nós reclamamos do frio. Você imagina o continente europeu que vive de gelo quase o ano todo. Você entendeu? Agora está acabando o calor, daqui uns dias acaba o calor, aí vem o frio. E o frio daqui, irmão, nem se compara com o que passa lá. E você não foi no culto ontem, irmão? Ai, que frio, eu pus o pé de fora da porta e gelou o dedo. Olha, está calor, não vem na igreja porque vai chegar suado. Está chovendo, não vem na igreja porque vai molhar. Vai no frio. Ai, eu estou com medo de dar pneumonia. Meu Jesus amado. Então não tem estação, tem que criar uma estação para essas pessoas. Aí se você chegar aqui, qual você gosta? Calor, você, frio, você, calor, frio. Cada um gosta de um jeito. Ué. Então, irmãos, murmuraram contra Deus. Murmurar contra Deus é sofrer, pois o próprio Deus quem testificou. Aí onde que foi lido aí, ó. Até quando sofrereis? O quê? Esta má congregação. Deus falou assim, ó. Então o que Deus estava dizendo? Murmuração causa sofrimento. Fala para o teu irmão aí, para a tua irmã. Murmuração causa sofrimento. Murmuração causa sofrimento. Porque foi Deus que testificou. Até quando sofrereis esta má congregação que murmura contra mim? Não é? Que murmura contra mim. Tem ouvido. Isso aqui é tremendo, né? Deus ouve oração? Deus ouve oração ou não? Deus ouve oração? Só que o mesmo Deus que ouve oração, Ele ouve o quê?
A murmuração está aí, ó. Pode ler aí no versículo 27, a parte B. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Irmão, às vezes as pessoas murmuram contra mim, as escondidas, murmuram contra você escondida, nós não ficamos sabendo. Mas aí, Deus é diferente. Quando alguém murmura contra Ele vê tudo. A murmuração, Deus falou, ó Moisés, eu tenho ouvido a murmuração desse povo. Aí, para melhorar a situação, a gente tem que mudar a murmuração em oração. Só que tem crente que acha mais fácil murmurar do que orar. Ele não tem coragem de dobrar o joelho, ele não tem coragem de levantar a mão para cima e clamar ao Senhor, mas tem coragem de murmurar. Tem coragem de murmurar. Ele murmura até da estética dele, por que Deus me fez desse jeito? Lá no livro de Romanos fala, porventura, poderá o vaso falar ao oleiro, por que o Senhor me fez assim? E tem crente que está nessa. Eu queria ser mais bonito, Senhor. O trem feio que o Senhor fez. E você tem que olhar no espelho, e você tem que ver quem? Cristo. Porque eu sou o quê? A imagem, semelhança de Deus. Então você fala, pode falar, irmão, você não é feio não, você é bonito. Você não é feio não, feio é o capiroto. Feio é o inimigo. Apesar que transfigura em anjo de luz, aparece aí uma pessoa aí que encanta todo mundo. Então veja, Moisés, eu estou ouvindo a murmuração desse povo. E a murmuração nós explicamos para os irmãos, é queixar em voz baixa. É queixar, é falar em voz baixa. Esse culto aqui não está com nada, não é mesmo? É conversar, é questionar em voz baixa. Tomemos cuidado, pois Deus ouve as nossas murmurações e trará a cada um a sua recompensa. Mas pastor, então o que a gente faz? Irmão, o próprio Deus já falou, melhor coisa é ouvir do que falar, porque às vezes nós falamos demais, e quem fala demais, paga mais. Tem um ditado que quem fala mais, dá bom dia para quem? Para cavalo, porque nem vê que é gente. Aí Deus fala, tomemos cuidado, pois Deus ouve as nossas murmurações, trará a recompensa a cada um. E essa murmuração pode ser contra o próprio Deus. Vamos mais. A murmuração contra Deus estava impedindo o povo de crer nos sinais que Deus estava realizando no meio do seu povo. Provocaram a Deus com as suas murmurações e incredulidade. A murmuração estava impedindo o povo de ver os milagres de Deus. Porque às vezes nós perguntamos hoje, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Às vezes pergunta assim, ó, Deus cura? Ah, cura, pastor, eu já vi, Deus curou, a irmã estava com dor de dente, Deus curou. A irmã estava com dor de cabeça, Deus curou. Não estou falando dessas curas, não. Deus ressuscita a morto ainda? Deus abre o olho do cego ainda? Deus faz paralítico andar ainda? Deus faz surdo ouvir? Mudo falar? Está fazendo? Não está. Está fazendo? Você está vendo? Ah, pastor, será que Deus mudou? Não. Deus não mudou. É nós com as nossas murmurações e reclamações. Deus é o mesmo.
Ele prometeu que estaria conosco e faria milagre todos os dias. Agora, nós temos preguiça de aproximar de Deus. Você viu que quando Moisés era tentado pelo povo, para onde que Moisés ia? Para a porta da tenda. Por quê? Ele sabia que Deus ia? Quando a prova vem para nós, em vez de nós correr para a casa de Deus, corre para a casa do vizinho, conta para um, conta para outro, conta até para quem não é crente, irmão, pelo amor de Deus, até para crente hoje você contar alguma coisa, está um perigo, você imagina para quem não é crente. Tem crente hoje que você fala para ele, eu vou falar para você pelo amor de Deus, irmão, não fala para ninguém não, tá? Amém. Você vira as costas. Nossa, mas não fala para ninguém não, viu, tá? Aí chega. Zezinho me contou. Quando você chega na igreja, está todo mundo te olhando assim. Será que foi? Já descobriu tudo aí. Como se diz, tem alguém aí que não é por nós. Né? Tem tudo isso. Então, irmãos, é complicado. A murmuração traz incredibilidade. Eu não sei, Deus está falando comigo aqui, eu não sei se está acontecendo aqui, mas Deus está falando no meu coração aqui, ó. Meu filho, tem alguém pegando conselho, talvez esteja assistindo, tem alguém pegando conselho com pessoas que não têm compromisso com Deus. E Deus está mandando te dizer nessa noite, cala a boca. Você vai ser pego por palavras e essa pessoa que você acha que é tua amiga, vai te jogar na lama. Foge hoje! Foge agora! Mas para quem que eu vou falar? Tem Deus para você falar. Tem mulheres de Deus confiáveis para falar. Tem um ministério que pode procurar. E você vai lá. Ai, fulano, eu estava lá em casa. Ainda fala que é Deus. Deus falou comigo para vir cá falar com você. Falou, misericórdia. Eu não vou nem você falar com essa linguaruda, não. Você ainda me põe num negócio desse ainda? Ué. Ainda fala que é Deus que falou. Deus falou, eu estou longe disso aí, eu não quero rolo não. Deus não quer isso. Pastor, sim, né? Tá difícil, né? Falo, não está difícil não, é porque Deus nos ama. Deus te ama. E está nos aconselhando. Vamos mais. A murmuração contra Deus estava impedindo o povo até de obedecer os seus mandamentos e suas leis. Mas murmuraram contra Deus e contenderam contra ele em Meribá por falta de água. Números 20, 13. Murmuraram e contenderam. Irmão, você imagina você contender com Deus. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e se santificou neles. Que coisa, né? O povo contender com Deus. Arrumar encrenca com Deus, irmão. Arrumar briga com Deus, contender, lá em Meribá, por causa de água, e murmuraram contra o Senhor. Agora você quer saber a recompensa dos que murmuram? Quer ou não? Eu acho que nós vamos sair mais crente hoje daqui. Nós vamos sair daqui hoje falando, Deus, põe um anjo à minha boca, põe um anjo à minha boca, para quê? Para mim não ficar falando nada, besteira. Olha aí, recompensa dos que murmura, 14, 28, Números 14, 28
a 30. Pode. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Peraí, igualmente você segue. Deus falou, do jeitinho que vocês falaram comigo, eu vou falar com vocês. Vocês não murmurou contra mim, não reclamou contra mim, só que eu não vou murmurar contra vocês não. Só que é o seguinte, nesse deserto que você está aqui, cairá o vosso cadáver. O que Deus estava dizendo? Vocês vão morrer aqui. E lá não tinha funerária não, irmão. Morri e ficava lá. Deserto. Deus falou, ó, vocês vão cair aqui nesse deserto. Pode seguir. Como também? Como também todos que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para acima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Olha aí, por que Deus falou assim, ó, todos vocês que murmurou contra mim, de 20 anos para cima? Por quê? Porque os que nasceram no deserto, ainda estava pequeno, abaixo, de 20 anos para cima, Deus falou, não vai escapar um aqui, ó. Vocês não vão entrar na terra e vocês vão morrer tudo aqui. Irmão, e quantos anos eles andaram no deserto? Quantos anos? Agora, olha aqui para mim, 40 anos andando no deserto, com a mesma sandália. A Bíblia fala que a sandália não acabava, a roupa não consumia. Pastor, isso foi crescendo, eu não sei. Milagre não se explica. Pensa bem, para você ver, se eu ficar com sapato 40 anos. Não, vamos supor, com 20 anos eu estava, eu estou com 40. Gente, pastor, esse povo estava fedendo. Não. De maneira alguma. Isso nos mostra o cuidado de Deus conosco, irmãos. Deus está dizendo para mim e para você, vocês podem estar no deserto, pode estar faltando tudo, mas eu estou lá para cuidar de vocês, eu estou lá para providenciar para vocês a vossa necessidade. Deus está lá para providenciar. Pode seguir, Cristiano. E não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Deus falou, o cadáver de vocês vai ficar aqui no deserto. Segundo, outra coisa, não entrareis na terra pela qual levantei a mão, minha mão, que vos faria habitar nela. Eu falei que vocês iam entrar nela. Mas como vocês foram rebeldes e murmuraram, vocês não vão entrar. Só vai entrar Calebe, né? Filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Só vai entrar os dois. E todos abaixo de quê? De 20 anos. Dessa geração aqui vai entrar só os dois. E aqui Moisés ainda era o quê? Era vivo. Moisés não entrou. Difícil, né? Às vezes, oh Jesus, tem misericórdia, guarda nós, em nome do Senhor Jesus. Às vezes, muita gente vai entrar e o líder não vai entrar. De tanta raiva que ele passou. Feriu a rocha. Ué. Esses crentes. Né? Então veja bem, irmãos. A recompensa. Morte no deserto. A morte chegaria no deserto e ficariam
e não entrariam na terra prometida todos os que murmuraram. Você imagina você sonhar com o céu, a nova Jerusalém, as portas, as janelas do céu, a porta do céu abrindo, e a igreja entrando, e a gente fora, enfrentar anticristo, enfrentar a eternidade sem Deus, uma eternidade. Não, pastor, morreu, acabou. Então por que você vai estar aqui dentro? Eu vou ficar fazendo o que aqui? Vai lá para bagunça e vai morrer, acabou mesmo, que eu vou desgastar à toa? Mas não morreu, acabou. Morreu, nós temos um juízo pela frente. Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer quantas vezes? Só morre uma. Lázaro morreu 2 vezes, mas porque foi curado, ressuscitou e depois morreu. Mas ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois da morte vem o quê? O juízo. Você imagina, as pessoas que já morreram aí há 1000 anos atrás, pastor, demora para passar para eles? Do mesmo jeito que demora para nós passar aqui, demora para eles. Eles estão conscientes? Estão. Quem está no inferno está consciente? Sim ou não? Está ou não? Tá. O rico estava consciente? Não que o rico estava. No Atos. Estava lá. Provando o quê? O calor da praia. Ainda tem gente que ainda fala assim: nossa, essa terra é o inferno, hein? Você já viu o pessoal falar assim? Nossa, a terra é o inferno. Você imagina que inferno bom que é esse aqui então? Se está calor, você bebe uma água gelada. Você passa num barzinho, me dá um refrigerante geladinho, aquilo desce. No inferno não tem esse negócio não, me dá um refrigerante, o negócio desce queimando. É fogo. Lá não tem nada fresco. Na terra ainda tem. Não tem, Bruno? Tem. Não, e o fogo, irmão, lá é trevas. Não tem esse negócio de luz aqui não. Lá você vai, cadê fulano? Quando você está olhando para caçar fulano, te enfia o dedo no olho. E as pessoas acham que não, você acha que Deus vai lançar o ser humano no inferno? Lógico que não. Deus não vai lançar. É eles que vai. É cada um, é o que escorre que vai, velho. Eu quero servir a Deus, caminho do céu. Salomão chegou até a falar, né? Salomão, que falou assim, ó, para quem é inteligente, sabe que o céu, que a vida é para onde? Para cima. E a morte? Para baixo. Quer dizer, o inferno está para baixo aqui, ó. Então a gente tem que pedir Deus graça, irmão, para não morrer fora da presença dele. Porque você imagina bem, você ficar na igreja 30 anos, aí chegar no dia de ir embora, você vai pegar o outro caminho ali. Não, é o céu, não. Mas não, para baixo aí. Teve um pastor essa semana, eu não vou citar o nome dele, ele teve uma visão de Deus, irmãos, que estava um monte de pastores e a sua igreja, cada igreja, e abriu, eu te mandei para você, não mandei? E é sério aquele pastor. Ele saiu da UTI, Deus mostrou para ele lá na UTI. Eu gosto muito de ouvir pregação deles, e é sério, coisa séria, não é? Na UTI Deus mostrou para ele. Ele viu assim, como se o céu abrisse, e chamava assim, pastor, como se chamasse o pastor, e o pastor tinha que apresentar o seu rebanho.
para Deus. E quando não chamava? E aí? Por quê? Quando a trombeta tocar, os salvos em Cristo, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos, seremos apresentados ao Senhor. Só que as pessoas não têm esse raciocínio e não aceitam. Não aceita. Tem gente que já conformou, irmão, que vai para o inferno, já comprou passagem já só de ida. Não tem volta. Nem para o céu também não tem volta. Quem for para lá. Já teve pessoa que chegou, o que nós vamos fazer lá no céu? Irmão, eu não quero saber o que eu vou fazer, eu quero estar lá. Porque tem gente que falou, não, lá no céu nós vamos cantar dia e noite, noite e dia. Lá para começar, não tem dia e não tem noite. Ah, mas se for cantar, só cantar lá no céu, vai ser monótono. Eu já vi pessoa falar isso. Isso é, irmão, o povo tem uma bobeira de ficar brigando, fazendo questionamento, discutindo. Se vai, que não vai, se fica, se não fica, se é céu, se é terra. Eu quero estar com Jesus, não importa na onde. Não importa. Eu quero estar onde Jesus está. Não importa aonde. Eu quero estar com Ele. A murmuração impede os crentes de entrar no céu, assim como o povo foi impedido de entrar na terra prometida. Somos impedidos de entrar no céu, porque murmuramos, reclamamos, contra tudo e contra todos. O ano passado, irmão, o que os crentes pecou não está no gibi. Por causa de guerra política, por causa disso, por causa daquilo, o negócio pegou. E se não pedir perdão, Jesus volta, fica aí, para continuar a peleja aí que eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou disso, eu sou daquilo. Eu até coloquei algo esses dias, eu fiz um coisinho e coloquei. Tem gente que fala assim, antigamente, o crente, quando, assim, na nossa era, nós era os irmãos eram chamados de quê? De crente, não era? Aos crentes aí, apelidava de cada coisa, irmão. Aí depois de crente, passou para quê? A evangélico. Aí, cansou, o evangelho não serve mais. Agora é o quê? Agora nós é gospel. Aí eu até coloquei lá, eu não sou crente, eu não sou evangélico, eu não sou gospel, eu sou cristão. Cristão é aquele que segue a Cristo. Aí você vê o que o movimento gospel está trazendo de escândalo. Todo dia, 10, 20, 30, 40 escândalos por dia. Então seja crente, porque senão a gente murmura, irmão, porque você vê tanta ridicularidade nas redes sociais. Meu Deus do céu, a gente passa mal, tem que tomar Sonrisal. De tanta asneira, bobeira que passa. A recompensa dos murmuradores é de não entrar no repouso de Deus. Hebreus 3 e 11. Hebreus 3 e 11. O que é repouso, irmão? Descanso, né? Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Quem vai para o céu, repouso. Quem fica fora do céu, desgosto, sofrimento eterno. Que jeito que é a eternidade? Que jeito que é a eternidade? Não tem fim. É igual a pessoa
fala assim: aonde você vai passar a eternidade? A eternidade não passa. Sim, ainda bem que não vai ter aquele sentimento, né? Deus é tão bom que não vai, porque nós vamos ser transformados, no abrir e fechar de olhos. Não vai ter aquele sentimento: meu Deus, cadê fulano? Será que veio para o céu? Será que está aqui? Ou está lá nos esquintos? Será sofrendo, meu Deus? O que está acontecendo? Cadê meu tio, minha avó, meu primo, o meu filho? Eu não estou, graças a Deus, eu creio que não vai ter esse sentimento, porque se tiver, é sofrer de novo, véio. Não é mesmo? Então lá, tudo novo. Céu, tudo novo. Porque pensa bem, se chegar lá. Você viu minha avó aí? Ô, tadinha, minha avó não veio para cá. Não, boa. Você viu meu tio? A minha esposa está aí? Hã? Não funciona, ué. Tem jeito não. Tem que apagar, para deletar. Tem consciência? Tem. Não, a gente sabe que foi salvo. Agora que você vai ficar lembrando assim: será que aquela irmãzinha veio? Será? Eu vou caçar ela aqui. Aquela que metia a língua de mim e falava de mim: será que ela veio? Não, ainda bem que não tem isso. Misericórdia. Os murmuradores se tornam desobedientes, por isso não puderam entrar no repouso de Deus. Hebreus 3:18. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Quem não entra no descanso de Deus é quem? Desobedientes. Os desobedientes. Todos nós queremos ir para o céu, amém? Agora nós temos que fazer por onde? Deus me dá graça para mim não murmurar, para mim não reclamar. A Bíblia fala que o crente tem que ser o quê? Santo. Tem que ser santo. É santo. O pastor falou que eu tenho que ser santo. É separado. Separado do quê? Do pecado, do mundo, consagrado para Deus. Você é vaso para ser usado nas mãos de Deus. É isso. Deus, ouvindo a murmuração do povo, indignou-se contra eles e disse que nenhum daquela geração iria ver a terra da promessa. Deuteronômio, aí você vê, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 34 e 35. Primeiro capítulo de Deuteronômio. Versículo 34, 35. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens dessa maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. Meu Deus, isso aqui é difícil, né, irmãos? Nós estamos vivendo uma geração maligna igual essa. Aí Deus indignou com aquela geração. Aqui no Deuteronômio, Moisés estava recontando a história para o povo. Estava recontando a história para o povo. Olha, versículo 34, ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta o quê? Aqui, ó, Jesus chamou a geração que ele estava de quê? Perversa. Geração incrédula e perversa. É a geração que nós estamos vivendo. Você imagina hoje,
aqueles filhos rebeldes que respondem à mãe, trata o pai como um lixo, Deus vai falar desse jeitinho para eles: vocês não vão entrar no meu repouso, vocês vão ficar de fora, vocês vão ficar de fora. É dolorido? É. Esse grupo ficaria sem possuir a terra da promessa, porque murmuravam e não perseveravam em seguir o Senhor. Números 32 e 11, para nós encerrar hoje. Que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Deus falou, ó, deixa eu falar para vocês, de certo varões que subiram do Egito de 20 anos para cima, não vai entrar não, porque não perseveraram em me seguir. Porque, irmãos, às vezes lá fala assim, que Moisés saiu com 600 mil homens de guerra, né? Homens de espada, para pegar no pesado, fora mulheres e crianças, que totalizavam aproximadamente quase 3 milhões de pessoas. Quase 3 milhões de pessoas estavam ali. Aí daqueles que saíram de lá, Deus falou assim, ó, os que têm 20 anos, de 20 anos para cima, que saiu de lá, nenhum vai entrar, vai morrer tudo no deserto. Quem que entrou então? A outra geração. A geração que não murmurou. A geração que não murmurou. A palavra de Deus sempre aconselhou sobre a murmuração, porque a sua prática faz ficar sem bênçãos de Deus em nossa vida. 1 Coríntios 10 e 10, e eu paro aqui. Depois na quarta-feira que vem nós encerra aqui a recompensa para quem não murmura. Ainda vai ter um restinho ainda para quem murmura ainda, mas para quem não murmura. 1 Coríntios 10 e 10. A palavra de Deus sempre nos aconselhou sobre a murmuração, porque a prática da murmuração faz ficar sem as bênçãos de Deus em nossa vida. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Olha aí, Paulo aconselhando os irmãos da igreja de Coríntio, né? Paulo aconselhando a igreja de Coríntio, ele fala: irmãos, murmura não. Não murmureis como algum deles da onde? Que saiu do Egito, murmurou e pereceu pelo destruidor. Foram destruídos no deserto. Foram destruídos, os cadáveres deles ficaram pelo deserto. É um perigo, irmãos. Uma vez, Deus ainda dá chance para a gente ainda. Dá ou não dá? Sim ou não? Uma vez, eu já falei isso aqui, mas tem gente que ainda não ouviu ainda. Tinha uma pessoa que ele ia perder a salvação dele, se ele continuasse da maneira que ele estava. Aí Deus falou para mim assim, ó, eu vou tirar ele antes que ele perca. E eu tinha que falar para a esposa. Eu falei. Você pensa, bem, você tem que ser na direção de Deus, porque você imagina, seu marido vai morrer, para ele não perder a salvação. Fica tranquilo. Aí eu falei, e agora? 2 meses depois, o que aconteceu? Morreu. E eu fiquei muito triste. E falei, Deus, antes dele morrer, falei, Deus, me mostra para onde está indo.
Eu quero ter certeza, Deus. E naquele momento, irmãos, numa madrugada, Deus me deu uma visão, em sonho, que eu fui no hospital visitar essa pessoa, e quando eu cheguei no hospital, eu falei assim, ó, eu quero visitar fulano de tal, tá? Ah, é ali, ó, naquele quarto. Aí quando eu entrei no quarto, ele não estava lá mais. Aí uma voz me falou assim, ó, abre aquela porta. Ele foi para lá. Quando eu abri aquela porta, era um paraíso. Não, mas que flores mais lindas, era a coisa mais linda, branquinha, aquilo tudo. Você olhava tudo. Ele foi para lá. Eu pensei que era a continuação do hospital, mas não era. Ele tinha ido para o paraíso. Então, às vezes, Deus nos leva antes que a gente saia da presença dele. Para a gente não murmurar, para a gente não reclamar. Agora, se andar direitinho, certinho, aí vai ter mais vida, né? De todo jeito vai, né? Se você santificar e tornar perfeito, você vai embora. Andou torto também vai embora. Então, vai. Hã? Tem que pedir graça de Deus. Amém? Que Deus possa